Olá, vamos aqui para mais um vídeo aqui do canal, né? Nesse vídeo eu vou tratar de um ponto importante da logística que dá para a gente entender, né, da origem e como que a logística chegou ao ponto em que chegou. E isso se refere à evolução da logística. Fala de grau de maturidade, evolução, é nesse, é nesse sentido, né? Nessa direção, né? De evolução ou maturidade, né? A logística foi amadurecendo, né? A gente cresce também, né? Um bebê, depois vai criança, adolescente, adulto. Então, a logística ela atravessou aí durante os anos um processo de evolução natural muito ligado à evolução tecnológica. Então, aqui tem uma das abordagens para evolução da logística. Então, vamos olhar aqui, né? Essa primeira fase aqui, então, foram colocados, de acordo com o Novaes de 2004, esse autor, autor nacional, ele colocou aqui 5 fases de evolução da logística. Você poderia colocar 4, às vezes os autores colocam menos fases, mais fases. Eu acrescentaria mais uma fase aqui, que seria da logística 4.0, mas enfim. Cada fase tem a sua característica, né? Cada fase tem os seus conceitos próprios, né? Cada uma dessas fases. Você tem lá a primeira fase, materiais e distribuição. Então, nessa fase, o foco é em transporte. Otimização do sistema de transporte, está aqui como característica. Ó. Otimização do sistema de transporte. Então, nessa fase, o foco é em transporte. Aquelas 3 atividades da logística principais, transporte, armazenagem e estoque, o foco é em transporte. Baixo nível de integração, então, se você pensar numa cadeia de suprimentos, que é um conceito importante, né, quando você fala de logística e operações, pensar numa cadeia de suprimentos. Já abordamos aqui em outros vídeos conceito de cadeia de suprimentos, a gestão da cadeia de suprimentos. Nesse caso de baixa integração, baixo relacionamento entre as empresas envolvidas na cadeia de suprimentos. E uma visão técnica e operacional. É nível operacional. A logística é um centro de custo. A logística não é estratégica. Logística é um centro de custo. Isso nessa primeira fase, na fase de materiais e distribuição. Em uma segunda fase, na logística integrada, eu começo a pensar na possibilidade de integrar as empresas que compõem essa cadeia de suprimentos. Então, é uma visão sistêmica da empresa, você enxerga a empresa como um sistema, partes que se relacionam para gerar um resultado. Então, quando você fala de visão sistêmica da empresa, são partes que se relacionam para gerar um resultado. Integração por sistema de informação, aí é o ponto que eu queria chegar também, a evolução de tecnologia da informação, que impacta de forma significativa na gestão logística, na gestão da cadeia de suprimentos, e ainda a logística não é vista como uma área estratégica dentro das organizações. Então, nessa fase, você tem um foco ainda na empresa, então, é o atacado focado no atacado. É o distribuidor focado no distribuidor. É um foco, cada empresa, cada participante da cadeia de suprimentos foca em si, focando na sua própria empresa. Tá? Bom, e chegamos à terceira fase, Supply Chain Management, que é o conceito, que falou aqui, de gestão da cadeia de suprimentos, em outros vídeos, se conecta com esse vídeo aqui, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Traduzindo, Supply Chain Management é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Nessa fase, visão sistêmica da empresa, mas agora você inclui fornecedores e o canal de distribuição. Então você deixa de olhar só a empresa, especificamente a empresa. Falei certinho? Falei, acho que eu falei certinho. Você deixa de olhar só a empresa e passa a olhar a cadeia como um todo, a integração dessa cadeia. Então, essa é uma virada de chave, literalmente. Quando você sai da primeira, segunda fase e você chega na terceira fase, a terceira fase ela é uma virada de chave.
ganha conteúdo estratégico, a logística, você passa a olhar para a logística como uma área estratégica dentro das organizações. Então, não é mais só aquela área operacional, passa a ser uma área que você entende que ela pode agregar valor ao seu negócio, oferecer diferencial competitivo ao seu negócio, é nessa fase, na terceira fase, que é de fato um divisor de águas para as outras duas fases. Então você deixa de olhar só a empresa e passa a olhar a relação dessa empresa, desse atacado, com, por exemplo, né, com os demais participantes da cadeia de suprimentos. A quarta fase, Supply Chain Management e resposta à tradução, né? O ECR. Resposta eficiente ao consumidor. Ferramentas, técnicas de responder rapidamente à necessidade do mercado. Então, ferramentas, técnicas para responder rapidamente às necessidades do mercado. Crescimento de alianças estratégicas, subcontratação e canais de distribuição alternativos. Começa a pensar em loja física, loja virtual. Então, não é só um canal de distribuição, não é só um meio para chegar ao consumidor. Você começa a ter outras alternativas para chegar a esse consumidor. Então, é nessa fase que você tem o estabelecimento desses canais de distribuição alternativos, loja física e loja virtual, por exemplo. É nessa quarta fase. E a excelência em logística passa a ser fundamental para o estabelecimento da vantagem competitiva, ou seja, a logística ela é um diferencial competitivo para a organização. Nessa quarta fase, você consolida mesmo esse entendimento. A logística, ela é, de fato, um diferencial competitivo para a organização. É na quarta fase. E a quinta fase, que para mim não seria a última, eu ainda adicionaria a logística 4.0, seriam as tecnologias da indústria 4.0 aplicadas à logística. E nessa quinta fase, logística reversa e sustentabilidade, preocupação com a preservação do meio ambiente, responsabilidade estendida do produto, que eu já vou falar disso, respeito ao protocolo de Quioto, Cartagena, responsabilidade social empresarial, ou seja, a empresa começa a pensar o seguinte: bom, eu tenho uma cadeia de suprimentos, várias empresas envolvidas, quais são os impactos que eu estou gerando na sociedade, tanto no âmbito econômico, social e ambiental. Então, eu começo a me preocupar com os impactos que eu estou gerando, tanto no âmbito econômico, social e ambiental. Vejam a outra virada importante nessa percepção. E o que seria a responsabilidade estendida do produto? Então, vamos lá. Então, nessa fase, você começa a pensar o seguinte: minha cadeia de suprimentos, ela precisa se preocupar com os impactos gerados tanto no âmbito econômico, social e ambiental. Que impactos que ela gera nesses três âmbitos aqui, nessas três dimensões, vamos considerar assim. Então, essa é uma preocupação. A responsabilidade estendida do produto é o seguinte: é quando você tem um produto, você fabrica um produto, a sua responsabilidade enquanto empresa, ela se encerra quando você entrega ao consumidor? Não. Não pode ser assim, né? Não tem que ser assim. Na verdade, a responsabilidade, ela continua. Porque o produto foi você que fabricou. Você fabricou e você teve uma estrutura de distribuição para levar até o consumidor. Então, você continua responsável por esse produto. Mesmo que o produto, olha, está lá na mão do consumidor. O Joãozinho foi lá, né? Maneira de dizer, um exemplo aqui, foi lá e comprou o produto. Ah, então tá com ele. Não, não. A responsabilidade continua com a empresa que fabricou esse produto. Mas como assim responsabilidade disso? Responsabilidade pelo seguinte:
Exemplo, descarte desse produto. Lembra lá da logística reversa? Fim de uso, fim de vida útil, as áreas da logística reversa. Estou conectando com outro vídeo que tem aqui no canal. A empresa continua responsável por esse produto. Exemplo, situação em que eu preciso descartar esse produto da maneira ambientalmente adequada. Então, eu continuo responsável. Eu preciso criar meios para monitorar esse produto que está lá com o consumidor. Porque existe a imagem que a empresa tem no mercado. Qual é a percepção que você teria em relação a uma empresa se você olhasse o computador, o celular jogado, descartado de forma errada? A sua percepção ruim seria em relação à empresa ou em relação à pessoa que descartou de forma errada? Primeiro você pensa na empresa, porque está lá, é visual. Está lá o produto, tem lá a marca, tem lá o logotipo da empresa. Primeira coisa que você pensa é na empresa. Caramba, tá o computador descartado de forma errada. Então a empresa continua responsável mesmo, né, o produto estando já nas mãos do consumidor e está consumindo e está utilizando aquele produto. Beleza, pessoal? Então esse aqui é mais um vídeo colocado lá no canal, evolução da logística, né? Percebendo, o principal é perceber as características e diferenças entre essas fases da evolução da logística. Pessoal, um abraço.